Fala, meus amigos, aqui quem fala é teu amigo Alan Castro. E essa semana, né, Daniel, é uma semana de política. E estou aqui com meu amigo, ele vai falar um pouquinho sobre isso, sobre política, sobre o que está acontecendo na nossa cidade, Guapimirim. Então, Daniel, qual é a sua história? Fala um pouquinho pro pessoal que está te assistindo. Primeiro prazer estar aqui com meu amigo Alan, né? A gente, esses dias eu estava na cachoeira, até brinquei no vídeo meu que eu lancei, assim, de brincadeira. Até surpreendi. E o Alan, até surpreendi. Foi eu. E o Alan, eu já tinha ouvido falar dele por conta, na verdade eu estudei com a família dele, tinha ouvido falar dele através da minha namorada. E é uma pessoa que está aí, lutadora, batalhadora. E a gente marcou, né, essa entrevista para poder falar de assuntos que interessam para as pessoas. Tem vídeo que a gente brinca, que a gente faz humor, e tem vídeo que interessa para somar para vocês. Então, assim, eu sou Daniel Pérez, moro em Guapimirim há 38 anos, filho de uma costureira, dona de casa, trabalhadora, de um pai que foi servidor público, já trabalhou em vários lugares no Rio de Janeiro, coisa de limpeza de trem e tal, terminou os últimos 20 e poucos anos da sua vida de trabalho no cemitério público municipal, seu Jorge, que era coveiro de cemitério. Antes disso tinha sido um dos primeiros pipoqueiros de Guapimirim, que ele construiu essa casa aqui. A gente está na minha casa hoje fazendo essa entrevista. E eu comecei a trabalhar desde os 11 anos, né? No meu caso realmente caracterizou a exploração do trabalho infantil, porque eu não tinha nenhum direito, não tinha nada. Fui até os 16 anos de idade, 18 anos completei trabalhando de maneira informal, sem nenhum direito garantido, sem nada, ganhando menos que todo mundo. E com 18 anos eu fui trabalhar com manutenção de piscinas, com um cara que dá oportunidade para muitos jovens Guapimirim, que é o Pingo, o Marivaldo. E eu trabalhei 1 ano e 6 meses com ele aprendendo a profissão, e aprendi muito bem. E fiquei 12 anos nessa profissão. Dentro dessa profissão eu me formei professor também, tive a oportunidade de fazer o magistério, 4 anos na minha época, no Alcindo Guanabara, e dei aula por 3 anos, de sala de aula mesmo, na Secretaria de Educação Municipal. Fui emprestado também para a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Desculpa que eu falo um pouquinho rápido, gente, para tentar falar tudo que eu tenho que falar. E aí, em 2011, eu tinha concorrido no processo de escolha para conselheiro tutelar em 2008. Em 2011 eu fui chamado como suplente, porque uma conselheira saiu. E desde 2011 até 10 de janeiro desse ano, de 2020, eu estava conselheiro tutelar. Conquistamos muitas coisas para Guapimirim, que a gente vai falar daqui a pouco sobre políticas públicas, sobre a necessidade de Guapimirim. Num trabalho quase que individual. É claro que o Conselho Tutelar é um trabalho em colegiado. Eu sempre prezei pelo colegiado e os meus companheiros sempre acatavam, né, as proposições que eu trazia, assinavam junto comigo, mas eu tenho um legado, um trabalho dentro daquele conselho, e a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre isso e sobre outras coisas que forem necessárias a ela. Daniel, eu fiz um vídeo esses dias, estava falando sobre política. Aí estava falando que as pessoas, né, ela tem o poder de votar naquelas pessoas que vai governar a cidade. Então vocês que estão me assistindo, vocês têm o poder. Que no domingo agora, né, dia 15, né, que vai ter o poder de chegar lá e votar. 15 de novembro. E tem muitas pessoas que falam assim, vou votar em branco. Porque muitas das vezes as pessoas que eu colocar lá vão roubar, porque eles acham que política é uma coisa corrupta. Mas pensa comigo, se você não votar, querendo ou não, vai entrar uma pessoa ali. Então, se você não votar, vai entrar qualquer pessoa. E realmente, se você votar em branco, vai entrar uma pessoa que você não quer que entre. E está escrito na palavra de Deus, quando o ímpio governa a cidade, o povo sofre, o povo geme. Então, você tem o poder de governar. Então, você tem que votar naquela pessoa que tem caráter, né, Daniel? O que você acha sobre isso? Depois a gente vai falar um pouco sobre políticas públicas, porque as pessoas precisam entender que é uma divisão entre o que é política partidária e o que é política pública. A política partidária, que é a eleição dos vereadores, dos prefeitos, dos deputados, dos presidentes, né, que é o nosso sistema político, que é o Estado Democrático de Direito, é que vai gerar, ou que deveria gerar, as políticas públicas, né? Que é saúde, educação, para as pessoas de um modo geral, para a nossa sociedade. Tem uma frase que eu cito sempre, que é que homem é o homem que não torna o seu mundo um lugar melhor.
né? Então, o nosso mundo, ele começa a partir, não é lá do Japão, do globo terrestre. O nosso mundo começa a partir de Guapimirim, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa rua, até dentro da nossa casa. Esse é o nosso mundo. Então, quem é a gente se a gente não tentar tornar esse mundo um lugar melhor? E se a gente tem essa obrigação, quiçá os representantes que a gente elege. Você citou uma frase bíblica, eu sou cristão desde que eu nasci, desde 3 anos de idade já fazia parte da escola bíblica dominical, que ensina a Bíblia, e fui professor dos adolescentes aos 16 anos na Igreja Metodista Wesleyana, conselheiro, fiz tudo que tinha para fazer na igreja, fui diácono durante 4 anos de exercício, aspirante ao presbitério e tudo mais. E se tem um livro que eu conheço um pouco mais que o Estatuto da Criança e Adolescente, porque eu tenho uma especialização nessa área, é a Bíblia. Então, você citou, que quando o ímpio governa, então, assim, a gente tem a Bíblia no Velho Testamento traduzida do hebraico para o português, né? Então, a gente usa a palavra que tem no português que se aproxima mais do que aquilo. Na verdade, essa palavra ímpio, né, não liga diretamente a questão da pessoa ser cristã ou não ser cristã, ser católico ou ser evangélico, ser, sei lá, alguma pessoa que não acredita. Então, assim, muitas palavras. O Velho Testamento foi escrito no hebraico, o Novo Testamento em grego. As palavras que a gente traduz do hebraico para o português são as palavras mais aproximadas que podem traduzir aquilo que se quis dizer no hebraico, né? O texto, você citou esse texto aí que você citou, quando na verdade o texto começa quando o justo, tinha até separado aqui, ele começa falando quando justos, Provérbios 29, versículo 2, quando justos governam, ou seja, ele começa falando da palavra justos. Quando justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Sim. E geralmente no meio institucional, religioso, denominacional e tudo mais, a gente liga a palavra ímpio diretamente a uma questão de crente ou não crente, cristão ou não cristão. E na verdade, se a gente for levar em consideração a palavra que foi traduzida, que é aproximada desse original hebraico, a palavra ímpio no nosso dicionário, porque foi uma palavra usada em português, então o significado tem que vir do dicionário, é uma palavra que diz que é aquele que é desapiedado, desumano, cruel ou bárbaro. Ele não está falando de quem é crente ou quem não é crente, quem é cristão, quem não é cristão, não. Quem é religioso, quem não é religioso. Está falando de uma pessoa que é desumana. Sim. O ímpio é aquela pessoa cruel, desumana, desapiedada. É daí que vem desapiedada, é daí que vem o derivado da palavra ímpio, né? Então, assim, sobre essa questão da gente escolher a pessoa mais adequada para gerir, na política partidária, e falar do que a gente vai falar depois, fazer políticas públicas que vão ajudar o povo, a quando chegar no hospital 3 horas da manhã ser atendido com dignidade, quando chegar na escola ter a vaga. Eu que trabalhei no Conselho Tutelar, como eu já falei, por 8 anos e 8 meses, eu via, é um órgão que recepta justamente as demandas que não foram atendidas. O povo foi no hospital e disseram não para ele, ou vai ter que esperar 5 horas, como eu já esperei 3 horas, né? A minha irmã já foi no hospital para ter o parto da minha sobrinha e não tinha médico, mandaram ela para Saracuruna, entendeu? Uma das coisas que a gente mais recebia lá, né, hoje faz uma exaltação a candidatos aí da educação, uma das coisas que a gente mais recebe no conselho é falta de vaga. Falta de vaga para criança grande, né, que é do 5º ao 9º ano, que é a minha área de educação também, falta de vagas da educação infantil até do 1º ano até o 5º ano, né, ou seja, até completo ali o 4º ano, e também da educação infantil. A gente tem um déficit de berçário no município imenso, que foi um processo, um inquérito civil movido pelo Conselho Tutelar ao Ministério Público, instaurado inquérito civil, que é o inquérito civil 01/10 de 2010, e essa política pública só foi acontecer em 2012, em dezembro de 2012, fizeram as primeiras 20 vagas de berçário. Então isso são coisas que o povo não sabe. Importante estar aqui no seu canal, a gente já tem 3 minutos de vídeo só, falar sobre essas coisas. E pasmem, no paraíso, que as pessoas, na sua preponderância, na sua maioria, trabalham fora ou trabalham na roça, a gente não tem
uma creche. O único órgão a brigar por isso foi o Conselho Tutelar. Já mandou documento para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, já conversou com as lideranças comunitárias locais, a gente distribuía para as pessoas preencherem lá o nome das crianças, o nome das mães que precisar, porque a desculpa que se dá, a desculpa esfarrapada que se dá, é que lá não tem demanda. Um bairro como Paraíso, Orindi, Paraíso, você não tem ali o 11 inteiro, 13, 12 quilômetros, o 9 anterior, você não tem uma creche naquela região inteira. Você tem um CRAS, que é onde as pessoas fazem o Bolsa Família, requerem, né, o seu benefício eventual de cesta básica quando dele muito necessitam, ou então o natalidade, que as pessoas nem sabem que tem direito, a mãe vai ganhar neném, se ela tem o CAD único lá, registrado no CRAS lá, mesmo que ela não recebe Bolsa Família, vai ter bebê, tem necessidade, é uma pessoa carente, pode pedir a cesta natalidade, porque são os 3 benefícios que a gente tem aprovado em Guapimirim. Os 3 benefícios eventuais. Benefício eventual de cesta básica, a cesta natalidade, que dá uma banheirinha, fralda, aquelas coisas essenciais para o bebê, e o funeral. Sabe o que mais funciona? O que funciona de verdade é o funeral. Parece que só quer enterrar a pessoa, né? Porque o natalidade e o cesta básica, você vai provar, não tem. E aí, quando o conselho pedia, quando o conselho dava em cima, a justiça dava em cima, eles davam um jeito, faziam um rateio lá, tirava do próprio bolso e dava para as pessoas. Vai lá hoje no seu CRAS e procura. Eu estava falando no Paraíso, Alan, desculpa que eu falo um pouco alto, às vezes eu me emociono com o assunto. Assim, no Paraíso, porque você não tem uma creche, e se as pessoas do Paraíso precisarem do CRAS, que é uma política de assistência social, elas têm que ir até a Rua Praianos, lá no Jardim Guapimirim. O CRAS da Rua Praianos, que é lá onde você faz seu Bolsa Família, que tem oficinas, que você pode pedir a cesta natalidade, ou esses que eu falei que você nem conhecia, nem sabia que tinha direito, né? Do benefício eventual de cesta básica, que vai por 6 meses. Não, cesta básica, às vezes dá, às vezes não, nunca tem. Quando a gente pedia, não tinha. Né? Não tinha. Aí a gente falava que a representante fazia um rateio lá e dava um jeito. Nossa. Ou seja, recebe o recurso do governo federal. Porque para você ter um CRAS, o recurso vai para onde esse recurso? Então, eu tô dando só um espacinho que num bairro você não tem uma política de educação, de educação infantil, se o pessoal de lá tem que andar mais de 16 quilômetros para chegar no seu CRAS, que a gente só tem 3 em Guapimirim, PSF tem um braço lá, uma coisinha pequena, minúscula, então assim, que político a gente vai eleger, que tipo de político a gente vai eleger para dessa divisão que eu fiz entre política partidária e política pública, esse político da política partidária que vai poder ter ou assessores que possam conhecer do assunto, né? Eu sou um privilegiado porque depois que eu entrei para o Conselho Tutelar, eu comecei a participar de várias formações, várias capacitações também por interesse meu, porque muitos colegas meus tiveram oportunidade e não iam e nunca se interessaram, perderam a oportunidade, mas assim, que conheçam a política pública, que eles não conheçam, que eles chamem assessores que conhecem, pessoas que vão indicar para eles ali os melhores projetos de lei, os melhores... Eu conheço o Guapimirim a partir do conselho que eu comecei a conhecer Guapimirim de cabo a rabo. Só para deixar você falar, vocês conhecem Pindoba, Santo Amaro, Vaza Alegre, Curral do Zinco, Cordovil, quilômetro 14, quilômetro 13, que é depois do 11, vocês conhecem Ouro, a parte toda da Caneca Fina. Guapimirim é muito grande, acima do Monte Olivete, lá, Gleba Azul, gente, a gente precisa pensar nisso. Eu sei que esse discurso fica toda política, todo ano de política é o mesmo discurso, mas eu estou mostrando para vocês coisas reais, pessoas que você acha que está passando necessidade, como eu já passei necessidade de precisar de uma cesta básica, agora recentemente nessa pandemia, porque eu decidi que não vinha mais candidato ao conselho, porque psicologicamente não dava mais para mim, porque eu lutei contra o sistema durante 8 anos e graças a Deus saí vitorioso, venci todos os corruptos, todas as pessoas que não queriam deliberar a política pública, então a gente judicializado ganhava na justiça, todas as pessoas que só quer vestir camisinha, ficar passeando, diziam que não tinha demanda para a criação do abrigo, a gente foi lá, botou no Ministério Público, fez abrigo, não fez abrigo porque político, Poder Executivo quis não,
fez por causa de TAC, termo de ajustamento de conduta, fez por causa de inquérito civil, que o Conselho Tutelar moveu na época e eles depois foram obrigados a fazer. O doutor que passou por aqui é testemunha disso, um promotor de justiça chamado doutor Paulo Raba, deu 45 dias para a prefeitura instituir o abrigo público municipal. Hoje está sendo anunciado aí como se fosse um feito da prefeitura, uma coisa que a prefeitura fez que é maravilhosa. Fizeram porque foram obrigados. Ainda não cumpriram o prazo de 45 dias, pediram a extensão e aí fizeram porque foram obrigados. Então, assim, tem ainda pessoas de verdade na política, tem pessoas para lutar, ou tem pessoas que intermediadoras, sim, que vão pedir a esses, estão próximos a esses políticos. Todos os políticos que eu estive próximo, eu tentei abrir os olhos deles, chamar, tá precisando aqui, tá precisando lá. A lei que foi reformulada, que já existia há muitos anos, que era chamada de CIAM, o Centro de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que depois virou centro de referência, a lei nunca foi cumprida. Destituir a lei para tirar a autoria da lei de quem era a autoria, que eu fui redator da lei, mas a autora era a atual deputada, e aí desfizeram a lei e fizeram uma outra lei, aí que mudaram o nome, botaram para CRAM e botaram para funcionar. Porque quiseram? Não. Porque a luta, a militância, tanto que no encontro que teve, as pessoas que estão trabalhando lá sabem, apresentaram era a lei antiga, a 766/13. Então, assim, a política pública é lutada, é guerreada. A gente precisa de jovens, de pessoas que lutem, que militem, que entrem para o Conselho Tutelar, que entrem para a política, e é nesses candidatos que vocês têm que votar. Ou então, se for reconduzir alguém ao mandato, pessoas que têm proposta. Sim. Então, por isso que você tem que votar alguém que conheça, né? Conheça o trabalho. Que às vezes você vota uma pessoa só porque quer ser vereador, não vai adiantar nada. Ou você não votar em branco, também não vai mudar a situação. Tem que votar uma pessoa que conheça o trabalho e conheça o que o Guapi precisa. E vamos lá, a próxima pergunta. O que você acha da política pública em Guapimirim? A gente já meio que até já falou sobre isso, assim, a política pública em Guapimirim, na área da o pessoal muito fala de saúde, né? Eu entendo de saúde. O pessoal não sabe nem o que é o SUS, para começar a conversa. Aí vai falar de política de assistência social, não sabe o que é o SUAS. SUAS? Que SUAS? O que é SUAS, né? O que é LOAS? E tá querendo ser candidato a vereador, tá querendo ser candidato a prefeito, tá querendo ser candidato... Mas não sabe nem o que é. Mas eu não preciso ser especialista porque eu vou convocar as pessoas para trabalhar do meu lado, que entende. Tudo bem, mas o mínimo você precisa conhecer. Tá prometendo sonho, vendendo sonho para as pessoas, algumas pessoas, não tô falando todo mundo, eu não tô falando de candidato a prefeito, tô falando genericamente, vendendo sonho para as pessoas e não sabe do que tá falando. Nunca teve no hospital no dia de domingo à tarde para passar lá para ver as pessoas sofrendo, os idosos que não são visitados. Sim. Tem um centro de idoso hoje em Guapi, mas não é o centro de idoso, que é tipo uma creche para idosos, que o Guapimirim precisa, a gente chama assim para as pessoas entenderem, né? Que a pessoa vai ficar ali o idoso de 8 da manhã, que a família, todo mundo trabalha, o idoso não tem com quem ficar em casa, não consegue mais, nem sabe como mais se alimentar sozinho, não consegue engolir a comida e tal, como foi o caso da minha mãe, que minha irmã sofria lá com as minhas sobrinhas para cuidar dela. Então a gente não precisa só de um centro que apoie o idoso, a gente precisa de um centro de idoso, que é um tipo de creche para o idoso que vai durar. Vai entrar que nem as crianças entram 7, 8 da manhã e vai sair 5, 6 horas da tarde, que aí os seus familiares vão poder pegar ele lá. Lá ele vai ter fisioterapia, vai ter... porque tem idosos de baixa mobilidade e de nenhuma mobilidade, né? E o idoso que está bem de saúde e mobilidade, aí você tem o polo idoso. Quando a gente tentou aprovar esse projeto na Câmara, que eu fui o redator também, mas que foi indeferido, eles falaram que o polo idoso, a Procuradoria falou que o polo idoso cumpria esse papel. Não cumpre. O polo idoso é para cumprir o papel de quem tem idoso que tem mobilidade. Idoso com baixa mobilidade, com mobilidade nenhuma, não pode ficar fazendo com o bracinho assim, pegar a bolinha e jogar pro alto. Ele precisa de fisioterapeuta, ele precisa de piscina para fazer hidroginástica, ele precisa, é um idoso acamado, precisa de um enfermeiro do lado dele, tomar os medicamentos, e a família tem que sair para trabalhar, para ganhar o dinheiro.
E a família também se estressa, porque ela vê o seu pai, a sua mãe sofrendo, não consegue engolir a comida, tem que tapar o nariz para ele engolir a comida, e sofre, e chora, e deixa gente que não é qualificada, porque não tem dinheiro para pagar, e paga qualquer um, que vai lá e maltrata o idoso sem ele saber, essas imagens que a gente vê na internet. Então, Alan, a política pública é muito grande. Para falar de saúde, a pessoa precisa conhecer os problemas das pessoas. Para falar de assistência social, o que é o SUS? O SUS é um sistema único de saúde. Mas o que é o sistema de saúde? Ele tem a atenção básica, que é aquela coisa de você chegar no ambulatório lá, fazer um curativo, atendimento clínico geral. Ele tem a média complexidade, que é quando a pessoa já está com problema pulmonar, precisa de um atendimento. Eu estou tentando traduzir aqui, não vou explicar tecnicamente. A pessoa tem um problema que precisa fazer um raio-x, precisa já de uma internação ali por um dia, pelo menos, para ficar sob observação. Ou então a alta complexidade, a pessoa precisa de CTI, de uma UTI, chegou com o braço cortado, ou a perna decepada, ou acidente de moto. Então você tem 3 modalidades. O SUAS é a mesma coisa, o Sistema Único de Assistência Social. Ele tem a atenção básica para atender as pessoas que estão tendo problemas familiares, vínculos familiares que estão ali tendo problemas. Ele tem da média complexidade, que são vínculos familiares rompidos, que são dificuldade em se alimentar, tal. Então você tem os CRAS que cuida da atenção básica e da média complexidade junto com o CREAS, uma parte o CRAS, uma parte o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. E você tem, desculpa, que parece que eu estou tentando traduzir, mas ainda assim fica difícil de entender, né? Mas os CRAS vocês conhecem. O CREAS vai cuidar do vínculo violado, da criança que foi abusada sexualmente, tal, vai ter um atendimento lá e também na saúde, porque quem atende esses casos psicológicos é a área da saúde, não a área da assistência. A área da assistência vai dar um apoio na parte assistencial. E você tem a alta complexidade, crianças que precisam ser acolhidas, idosos, moradores de rua, centro pop, que a gente não tem, a gente tem uma casa de passagem, mas não tem um centro pop, que é de população de rua, a gente tem até um recenseamento, mas não tem um centro pop. Então, assim, tudo que a gente conquistou até hoje foi luta, não foi vontade de ninguém. Não foi vontade, ninguém chegou assim, vamos fazer isso, porque isso está na lei? Não. Foi briga, Ministério Público, pode procurar, o desafio, pode procurar que o primeiro documento que foi lançado veio ou do Conselho Tutelar, ou do Ministério Público, ou decisão judicial, que é assim que as coisas acontecem. Agora, essas coisas que dão mais voto, que aparece, que é fazer brinquedo, que não sei o que lá, estou falando da minha cidade não, estou falando do modo geral. Admiro muito, as crianças precisam ter lugar para brincar, é um direito também do lazer. Não estou falando disso não, estou falando que política pública é tudo isso, saúde, educação, precisa conhecer do que se está falando, não falar que vai mudar a saúde de um dia para o outro, a educação de um dia para o outro, porque não sabe, as escolas é um barril de pólvora. Há 100 anos atrás o professor estava lá na frente com os alunos sentados, um olhando para a nuca do outro, e hoje é do mesmo jeito, então é um barril de pólvora explodir, a educação precisa mudar. E a área da segurança, todo mundo já fala, né? Já tem as suas ideias, aí já é mais comum falar sobre isso. Tudo isso é política pública. Então, escolher alguém que domine a questão da legislação, a Lei Orgânica de Guapimirim, quem conhece? Né? Quem conhece a Lei Orgânica de Guapimirim? Né? Quem não sabe que para ser diretor de escola tem que ser votado, tá na Lei Orgânica de Guapimirim, e até hoje a gente não tem uma lei. Mas nunca teve votação, teve? Não, tá na Lei Orgânica, mas não teve uma lei ordinária que pudesse organizar isso. Né? Então, assim, o Conselho Municipal de Educação até botou na mesa aí dos gestores aí essa resolução, deliberação, até onde eu pude acompanhar. Mas até hoje você não pode escolher o próprio diretor da sua escola. Então, assim, está na Lei Orgânica de Guapimirim, mas eu não estou batendo em ninguém, não. Só estou falando o que tem que ser feito. Tem que ser feito, tá lá. Como teve políticos que fizeram a questão da farmácia 24 horas, a farmácia trabalhar em rodízio 24 horas para cidades que tem um número pequeno de habitantes. O político lá, o atual presidente da Câmara foi lá, botou em vigor, comprou briga com um monte de gente. Hoje tem gente brigando para querer funcionar 24 horas. Até fora do rodízio, porque gera mais emprego, as pessoas compram, eles viram que tem uma demanda de compra nesse horário, que as pessoas precisam dos remédios nesse horário. Então, assim, é tudo isso, Alan, é muito ampla essa questão da política pública. Uhum. Precisa de ter gente com vontade de fazer, ou gente que brigue, como eu me considero um militante de direitos humanos, um militante, não direitos humanos, pessoal, direitos humanos, cadê os direitos humanos? Os direitos humanos é todos nós, é a gente
prezar pelo cidadão de bem, prezar pela pessoa também que lesionou o direito de alguém, mas que ele não tem que ser morto, porque a gente não tem pena de morte no nosso país. Se você quer isso, você tem que ir pra rua lutar. Então, a gente tá tendo um papo aqui meio imparcial, mesmo Alan sendo cristão, a gente tá tentando manter um papo dentro de uma laicidade, né? De um papo laico, porque a gente sabe que Guapimirim é muito amplo e todo mundo tem direito a ser o que quiser. Religião de matriz afro, ser de religiões, ser muçulmano, ou seja, for cristão. No caso, a gente professa um tipo de fé, outras pessoas professam outro, mas o direito público, o Estado é laico. 18 minutos, hein? Domingo, hein? Vamos saber qual vai ser o prefeito, hein? 15 de novembro, o prefeito é uma grande dúvida, né? Tem uma briga grande aí. A gente não vai revelar qual é o nosso, né? Eu tenho um pensamento, ele tem outro. Vai dar briga? Vai dar briga? Não sei, vai que... Então, um abraço. Você também tem canal, né? Eu tenho Fala Conselheiro Consultoria, que é um nicho específico para conselheiros tutelares, professores, mães, pais, ou seja, para todo mundo, né? Porque eu falo sobre assuntos de poder familiar, falo também para conselheiro tutelar, para conselheiro de direito, pessoas que pertencem ao Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Fundeb. Lá tem vídeo, eu tenho mais de 100 vídeos, sou o segundo maior canal do Brasil desse nicho de direito da criança e adolescente. O primeiro é do meu amigo Luciano Bettiati. Bacana. E eu peço para que vocês se inscrevam lá. Fala Conselheiro Consultoria no YouTube. É a nossa página que tem já quase 12 mil curtidas no Facebook. Bacana. Fala Conselheiro Consultoria, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do canal, tá? O vídeo dele, para você estar seguindo ele também. E se inscreva no canal, hein? E eu vou montar outro canal para fazer uns vídeos engraçados aí. Você me desafiou lá na cachoeira, hein? Então eu vou lá, enfim. Esperar o sol... Espera começar a dar sol pra gente estar nessa cachoeira aí. Fechou, Alan, valeu. Valeu, um abraço. Obrigado, gente. Obrigado, Tamo junto. Valeu, beijo.